Nesse vídeo eu quero mostrar para você como utilizar da estratégia de lending para montar pool de liquidez e estar repagando o empréstimo que você fez ali dentro do protocolo Aave, tá repagando esses empréstimos justamente com as pools de liquidez. Eu vou te mostrar na prática com dados reais de como é possível você estar otimizando seus ganhos, repagando seus empréstimos e fazendo um esquema de Money Lego. Você vai estar pegando dinheiro emprestado, utilizando esse dinheiro, esses dólares que você pegou emprestado por depositar os seus ativos ali dentro da plataforma, tá montando pools de liquidez e ganhando rendimento para guardar caixa e também pagar esse empréstimo que você realizou. Já vamos direto para a tela, porque eu quero mostrar aqui a plataforma da Uniswap, onde nós vamos estar utilizando, pegando como exemplo, o par de tokens será Bitcoin com Ethereum. Se liga nessa conta que eu vou realizar aqui agora para vocês. Vamos começar desde o início. Você está ali com uma quantidade significativa. Eu quero pegar o exemplo de 854 dólares, beleza? Para ficar uma conta bem fácil da gente fazer aqui. E levando em consideração que essa pool deu 23 mil dólares de taxa nas últimas 24 horas. Vamos então agora para a plataforma da Aave, onde nós temos aqui um APY de 3,46%, ou seja, um juros de 3,46% ao ano. Se a gente for fazer essa divisão, vamos ver quanto que a gente paga ao mês de juros se formos pegar o USDC emprestado aqui dentro da rede Base. É só pegar a conta 3,46, dividir por 12, quantidade de meses, e aí a gente tem ali um valor de 0,29% ao mês de juros, se a gente fazer um empréstimo aqui dentro da própria Aave, beleza? Aqui tá já uma questão, né, fora da curva. Você vai fazer algum empréstimo em algum banco, minimamente você vai pagar, não é 3,46% ao mês, às vezes o dobro disso. Aqui nós estamos falando de 3,46% ao ano. Principalmente, eu escolhi a rede Base porque ela está dando esse incentivo aqui, desse projeto, que é o próprio programa da Merit. Então, eles estão dando esse percentual, esse incentivo para você estar fazendo um empréstimo aqui em USDC e eles repagando uma parte dessa taxa de juros, ok? Vamos fazer a pool de Ethereum com Bitcoin, ok? Então, nós vamos fazer essa pool aqui, vamos deixar Ethereums travados dentro dessa carteira. A gente vai pegar 854 dólares emprestado, vamos jogar esse exemplo aí para a gente fazer essa simulação, tá ok? Então, eu peguei 854 dólares aqui na Aave emprestado, vou estar pagando 3,46% ao ano, que vai dar um juros total, 854 mais 3,46%, vai dar um juros anual de 30 dólares. Você vai pegar isso aqui, você vai estar pagando um juros anual de 30 dólares no ano. Pegando aí quase 5 mil reais, tá certo? Você vai pagar 150 de juros apenas. Qual a questão chave aqui do protocolo Aave? Você vai depositar algum ativo que está na sua carteira aqui para a plataforma. Então, você vai estar delegando, fazendo um supply, e esse supply vai ficar como garantia aqui. O exemplo que nós vamos utilizar, obviamente, vai ser o Ethereum. Então, se eu colocar Ethereums nessa parte aqui de supply, ou seja, deixando como garantia os meus ativos travados, decorrentemente, se o preço vier a cair, o preço do Ethereum, o meu fator saúde ele vai caindo. Isso vocês já sabem. Se o fator saúde cai, eu corro o risco de ser o quê? Liquidado. E quando você é liquidado, você vende seus tokens a mercado em um preço extremamente, o preço de mercado, um preço mais baixo do que quando você fez o seu empréstimo consecutivamente. O interessante é a gente estar repagando, fazendo uma otimização desse empréstimo para que o seu fator saúde sempre cresça e a sua dívida diminua ao longo do tempo. Lembrando que a Aave, para você fazer um empréstimo de 854 dólares, minimamente você vai ter que depositar aqui uns 1.400 a 1.500 dólares em Ethereum. É a recomendação que eu dou. Então vamos seguir com esse exemplo também. Voltamos agora para a plataforma da Uniswap. Nós vamos fazer o swap aqui dentro e montar uma pool bem básica, tá? 50-50, onde nós vamos colocar 50% da nossa quantia em Bitcoin e 50% em Ethereum. Como é um exemplo básico, só para você ter a noção de como é possível repagar o seu empréstimo com pool de liquidez, nós vamos seguir esse raciocínio. Realizei o swap aqui, na própria plataforma da Uniswap você consegue fazer esse procedimento. Comprei 50% em Ethereum e comprei 50% em WBitcoin. Nós voltaremos lá para nossa pool, onde é uma pool que está dando um APR bem interessante de WBitcoin com Ethereum, dois ativos que eles têm sim suas respectivas volatilidades, porém andam muito bem correlacionados de acordo com
as quedas, as altas que a gente vê, e é melhor ainda quando a gente vê um movimento lateral. Se a gente pegar o gráfico do Ethereum/Bitcoin, a gente vai ver que tem uma zona de acumulação muito grande já trabalhando naquela região do 0,04 Ethereum por Bitcoin, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó, tá na V3, na rede da Ethereum, na L1 mesmo, tá? Dando um APR que sempre tá variando, né? Então hoje tá 9,83%, amanhã pode estar 10, 12 ou menos 8%. Isso pode acontecer. E agora nós vamos fazer um cálculo básico. Montamos a nossa pool. A gente veio aqui, montou ela, 50-50. Show de bola, $854. Agora que vem a questão, né? Como que essa pool sua vai ser repagada? Suponhamos que estamos trabalhando com esse valor aqui, ó, significativo aí de 9,83% ao ano. Um ano inteiro. 12 meses, ficou aqui nessa faixa, a média é essa. A gente vai pegar justamente aqui, ó, o cálculo, né? 854 e nós vamos fazer o quê? Somar mais 9,83%. Vai dar $83, beleza? Ao ano, isso daqui. Ao dia, é muito fácil a gente fazer essa conta. Por quê? Se tem 85,4 milhões de dólares aqui no TVL e gerou 23 mil dólares de caixa, se eu tivesse sozinho nessa pool, com esse valor, com esse capital aqui, ó, eu teria ganhado hoje 23 mil dólares. E como a gente está com 854 dólares apenas, quanto nós ganharemos aqui ao dia? É só cortar zeros, confere? Então nós vamos estar ganhando 0,23 centavos ao dia. Diferente de quanto que nós vamos pagar nos juros do empréstimo ao dia. Sabe quanto que é? 854 mais 0,01, que aí daria os juros não mensal, mas sim diário. Se a gente dividir ali, ó, 0,28 por 30, 0,28 dividido por 30, quantidade de dias, dá 0,0093% ao dia. E aí, 854 mais 0,0093 vai dar, meus camaradas, por cento, né? 0,08, tá? 0,08 centavos ao dia de juros você vai estar pagando naquele empréstimo lá. E quanto que a gente vai estar colhendo de taxa aqui nessa pool? Se a gente pegar essa métrica diária como base, 23 centavos. Ou seja, você mais do que paga aquela sua dívida ali. Mais do que paga. O interessante é esperar acumular, não ir pagando todos os dias. Você não precisa fazer isso, até porque nós estamos trabalhando na rede Ethereum. Talvez faria sentido, mas em questão de quantidade em centavos, é pouco relevante. É bom juntar um pouco desse capital para depois você ir lá e fazer o repay, tá certo? Mas é basicamente isso daí, rapaziada. Aqui nós vamos pagar de juros 0,079 ao dia e nós vamos estar ganhando 0,23 centavos. Dá para repagar ou não? Aqui é apenas a grosso modo de como é possível fazer esse procedimento. Tem várias estratégias que precisam ser analisadas, várias métricas. Isso aqui vai estar variando todo dia, toda hora, todo momento, porque é o mercado de 24/7, o mercado volátil, é o novo mundo das finanças descentralizadas, ele funciona dessa forma. E aí, se você quiser se aprofundar mais, está realizando algum tipo de empréstimo, otimizando o seu portfólio, aumentando a sua quantidade de ativos, se inscreva aqui no canal, considere se tornar membros, porque toda semana tem vídeo sobre as estratégias que eu utilizo, que eu faço aqui, sobre as pools de liquidez, os empréstimos, as compras recorrentes que eu estou fazendo em ativos que eu vejo potencial de crescimento. A gente compra mais barato hoje e tenta realizar mais caro lá na frente, com o risco mitigado. Considere se tornar membro aqui do canal, entre para a nossa comunidade no Discord e deixe seu like ou comentário aí caso você tenha alguma dúvida. Tamo junto? Basicamente isso. Essa é apenas uma pool de liquidez, são várias pools que você pode fazer, são vários ativos que você pode deixar como garantia e são vários ativos que você pode pegar emprestado. Tamo junto, até o próximo vídeo.